boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. São 8h, 20h no Brasil, e como acostumamos começar bem no horário, colocamos todas as linhas no mudo nesse momento para que a gente possa começar. Sabemos que hoje vai ser uma noite diferente, que vai ser em homenagem à nossa querida Sueli. Então, durante a prece, vamos lembrar de manter os nossos microfones no silêncio, no mudo, para que a gente possa ter uma noite bem abençoada e começar no tempo certinho, como gostaria que fosse feito a nossa querida Sueli. Então, nós vamos convidar o nosso querido Negrão para fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Jesus, amigo e mestre de todas as horas, bondosos amigos espirituais que nos amparam nesta tarefa. Ao iniciarmos a nossa tarefa da noite, queremos pedir que o seu amor infinito pela humanidade esteja com todos nós. Nesta noite, tristes pela separação física da nossa amiga e companheira Sueli, que hoje retornou à verdadeira pátria, te pedimos, Senhor da vida, que a receba em teus braços. Essa trabalhadora que tanto dedicou do seu tempo, do seu talento, para divulgar a tua mensagem através da doutrina espírita. Ela travou o bom combate. E hoje, retorna à verdadeira vida, retornando como uma trabalhadora da sua seara. Que os bons espíritos a amparem neste momento de transição. Que seja confortada e amparada nesta viagem de retorno. Todos nós estamos neste trem da vida e cada um de nós descerá numa determinada estação. Hoje foi o dia desta nossa companheira. Que a sua mão amiga, mestre, a ampare nesta nova caminhada que se inicia. Pedimos a ti, mestre, também, o seu conforto aos seus familiares e amigos e companheiros com os quais ela convivia nas suas tarefas. Que todos encontrem em ti esse consolo. Nos permita, Senhor, deixarmos um recado a ela, com nosso carinho e afeto, e que as nossas lágrimas de saudade cheguem a ela como gotas balsâmicas e aqueçam o seu coração. Sim. E nós, deste grupo de estudos, que hoje nos separamos de uma companheira valorosa, que tantas reflexões e conhecimento nos trouxe, também te pedimos o teu conforto para os nossos corações. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, querido Negrão. Como nós mencionamos, hoje vai ser um encontro diferente, uma homenagem singela àquela. Quem faz a apresentação não pode chorar. Mas, na verdade, quem conhece e conheceu a Sueli e está aqui presente nesse grupo, começou a participar exatamente pela figura, pelo tudo que ela representa para o nosso movimento espírita, não somente no Brasil, mas também aqui nos Estados Unidos e outros países também. Nós não poderíamos deixar de fazer um convite muito especial para que pudesse representar a Federação Espírita Brasileira aqui, e convidamos então o nosso querido irmão Geraldo Campetti, que está aqui conosco nesta noite, para também prestar uma homenagem em nome da Federação Espírita Brasileira. Querido Geraldo, a palavra é sua. Eu acho que você está no mudo, tentar encontrar você. Aí, pronto. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Queria agradecer, Andréia,
o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês nesse estudo tão alentado, tão importante e necessário. E na organização, coordenação da nossa amiga e irmã querida Sueli Caldas Schubert, que hoje nos deixou, conforme o Negrão falou, nas vestes físicas, mas que certamente continua na imortalidade, na sequência da vida, conforme todos nós acreditamos, e não só isso, temos certeza, e que a nossa irmã, certamente muito bem amparada e recebida, pelos méritos de um trabalho efetivamente realizado, uma missão cumprida. A gente se sente pesaroso por conta da ausência, da separação. A gente sente essa falta. A gente fica emocionado, teremos o nosso momento de luto, que tenhamos, não tem nenhum problema. O Espiritismo não condena isso. A gente vai sentir saudade, mas as nossas saudades sejam saudáveis, não é? Num reconhecimento dessa trabalhadora, dessa abnegada irmã, que dedicou a sua vida, como ela própria disse, à doutrina espírita. A Federação Espírita Brasileira se sente honrada por ter tido esta nossa irmã no elenco dos seus diretores, dirigentes da casa, colaboradora, autora, palestrante, e que praticamente iniciou as atividades em termos de publicação com o clássico Obsessão e Desobsessão, todos nós aqui certamente conhecemos, uma obra que em termos de mediunidade é sempre citada, sempre referenciada, sempre recomendada, devido à seriedade do trabalho. E a Sueli já desde ali, naquele início da década de 80, já apresentando as suas características de estudiosa, de trabalhadora, e sempre prosseguiu, lançando publicações por várias editoras, e pela Federação Espírita Brasileira lança o inovidável Testemunhos de Chico Xavier, como biógrafa de Divaldo, que ela escreve um maravilhoso Semeador de Estrelas. Ela escreve essa relação de um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira, Vantuil de Freitas, com Francisco Cândido Xavier, por intermédio de cartas, e consegue fazer comentários esclarecedores, valiosos, que ficam no registro da beleza histórica do movimento. E a Federação Espírita Brasileira, recentemente, reeditou todos os livros da Sueli Schubert. Um trabalho de reedições, um trabalho de reapresentações. Eu estou com um fundo aqui, não dá para ver direito, mas esse daqui, acho que não vai dar para ver, né? Mas vocês podem pesquisar. Eu estou com Testemunhos de Chico Xavier aqui, que é um livro lindo. E depois nós tivemos o livro também Dimensões Espirituais do Centro Espírita, entrevistando Allan Kardec, que quando a gente lê esse livro parece que a gente está conversando com Kardec. É como se estivéssemos ao lado dele, né, escutando a conversa de Sueli com ele. Uma grande sacada que ela teve como estudiosa que era, e que é, e que continuará sendo. E, amigos, é tão assim impressionante que se a André puder postar aí uma imagem, que nós fizemos uma programação para esse mês de maio, que seria o lançamento desta obra. Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias, é uma leitura que Sueli Schubert fez em torno do livro há 2000 anos. Com aquela capacidade dela, tão espontânea, tão elegante, tão profunda e tão assertiva
de explicar, de elucidar, que a gente fica admirado. E nós vamos manter a programação que fizemos, conversamos com o Conselho Diretor da FEB, com a diretoria, e amanhã no programa Espiritismo, ontem e hoje, às 19 horas, nós vamos fazer uma homenagem à nossa querida irmã. Singela, como aqui está sendo feita, e vamos apresentar o trabalho dela, ou parte do trabalho que ela desenvolveu, inclusive este livro, que já está disponível. Nós subimos o livro ontem, on demand, ou seja, pede-se em uma semana o livro está pronto. Sexta-feira ou na segunda-feira o e-book vai estar disponível para acesso também. Então, para nós, assim, é uma emoção, porque, é claro, como o Negrão falou, a gente gostaria de ter a nossa irmã aqui, porque a programação era, a gente falou, não dá para fazer no dia 13, a gente faz no dia 20. Mas a gente já estava pensando em deixar para junho, né? Mas o encaminhamento foi outro. Pela bênção de Deus, pela misericórdia divina e pelo mérito da nossa irmã. Como a gente vê nesta belíssima obra, No Rumo do Mundo de Regeneração, aqui estudada, como Manuel Filomeno de Miranda nos informa, que muitos espíritos também estão desencarnando por mérito. E alguns deles não retornarão mais à Terra. Não porque serão exilados, mas porque serão promovidos por mérito. E assim, a percepção que a gente tem é que a nossa irmã é uma destas que certamente voltará para cá por amor a nós. Aqui nós não precisamos de encomios, de elogios, a gente sabe muito bem disso. A gente fala do fundo do coração, num gesto de reconhecimento e de amor, a nossa gratidão a essa nossa querida amiga e irmã. E também eu queria falar, viu, Andréia, que conversando com a diretoria agora, que está reunida, que se reúne toda quarta-feira às 19h30, foi colocado que se vocês, por um acaso, quiserem, tiverem interesse, e se for o caso, a gente se coloca à disposição, em termos de um integrante da FEB, de estar aqui com vocês às quartas-feiras, na medida do possível, acompanhando os estudos, estudando com vocês também, tá certo? Porque esse grupo maravilhoso, ele, entendo eu, que não deva interromper, evidentemente, e até por isso que nós vamos manter os trabalhos amanhã, conforme uma programação inicial que tínhamos feito, porque temos certeza de que nossa irmã, trabalhadora como é, o melhor presente, a melhor homenagem que a gente pode fazer a ela, um preito assim de gratidão, é a gente apresentar o legado que ela nos deixou. Um trabalho maravilhoso da divulgação, do estudo e da vivência do Espiritismo. Então, a Federação Espírita Brasileira se coloca à disposição desta equipe, deste grupo, para que seja no silêncio acompanhar, estar juntos no que for necessário. Em homenagem e respeito, em gratidão a essa nossa amiga querida e também a todos vocês. Muito obrigado, viu, pela atenção, pelo carinho e pela oportunidade. Obrigada, querido Geraldo, por essa homenagem belíssima. O livro que ele mencionou é esse aqui, olha, Testemunhos de Chico Xavier. E vai ser uma alegria sempre ter alguém presente da FEB participando dos estudos, viu, Geraldo? E nós gostaríamos de agradecer profundamente a sua participação. Como vocês vão ver ao longo do nosso estudo hoje, teremos outras pessoas que estarão fazendo uma breve homenagem.
Mas nesse momento nós gostaríamos de convidar Jussara para as falas dela. Obrigada, Andréa. Boa noite a todos. Eu fiquei pensando se devia colocar ou não a imagem da Sueli, mas nós gostamos tanto de ver ela nesse quadradinho junto conosco, estamos acostumadas à sua presença. Creio ainda que, de uma certa maneira, ela até escolheu como dia de partida esse dia em que nos reunimos, para nos dizer que o que ela gostaria é que nós estivéssemos aqui para dar sequência a esse trabalho que ela resolveu participar, desenvolver, aonde todos nós nos reunimos. Então, podemos dizer que são justas as homenagens que nós todos estamos prestando a ela, a esse espírito tão querido, porque ela nos deixou um precioso legado. Nós temos que comentar aqui, por exemplo, que a Sueli foi uma pioneira, sendo uma das palestrantes de maior destaque do sexo feminino. E mesmo quando nós falamos de movimento espírita, quando pensamos nas décadas de 70, 90, não era assim tão convidativo, estimulante para as mulheres desacompanhadas viajarem por todos os lados. Ela teve que superar muitos preconceitos, além de, certamente, enfrentar as dificuldades de ordem pessoal, como é comum na vida de todos nós, a vida financeira, familiar, exigindo cuidados, as casas espíritas de caridade que ela se dedicava, e como mencionou nosso querido Geraldo, por causa da sua obra Obsessão e Desobsessão, ela se tornou bastante conhecida por esse domínio que ela tinha, o entendimento que ela tinha das questões da comunicação entre os dois mundos, fosse ela de maneira instrutiva, fosse ela de maneira em que os nossos irmãos ainda desencontrados, distantes do Cristo, chegam para querer impor, assim, os seus conceitos. Com isso, o que acaba acontecendo, que nós sabemos da vida da Sueli, é que as pessoas começaram a buscá-la, procurando um consolo, procurando um conhecimento, um entendimento. Chegavam a ela a várias horas do dia, batiam na porta de sua casa, telefonavam desesperados, pedindo por um atendimento espiritual, pedindo por uma recomendação, por uma orientação. E nos conta a família que muitas vezes ela largava os seus afazeres, pegava um táxi, quando fosse possível, e saía, às vezes nem que fosse simplesmente para orar com aqueles que se encontravam em sofrimento. No campo da mediunidade, com seus livros, sua literatura, e é importante nós fazermos uma menção aqui, que todo o trabalho dos livros de Sueli eram inteiramente de sua própria autoria, não eram trabalhos psicografados, mas nós sabemos que essa irmã tão querida recebe como médium inspirada que era, recebe assim a orientação para poder também trazer de uma forma que pudesse atingir a todos nós, que pudesse nos esclarecer, para que pudéssemos entender todo esse contato que podemos ter com o plano espiritual. Na obra O Testemunho de Chico, né, que é onde a gente aprende tanto, ela fala, né, sobre as lutas e as dores, as perseguições que são íntimas companheiras do médium, do trabalhador, e talvez por isso agora ela tenha escolhido também, com esse novo livro, Chico Xavier e Emmanuel, trazer a respeito, considerações a respeito de dores e glórias.
quando escreveu Semeador de Estrelas, que hoje nós utilizamos essa denominação para falar de nosso querido Divaldo, Divaldo mesmo chegou para ela e disse: Sueli, eu estou muito lisonjeado e comovido, mas essa pessoa que você retrata é uma idealização sua. Você me idealizou, eu quisera ser assim. Na recente entrevista que ela concedeu para a Revista Espírita, né, para a Revista Spirit, fundada por Kardec em janeiro de 1858, e que hoje segue na sua publicação através do Conselho Espírita Internacional, nós fizemos a ela uma série de perguntas, e nós vamos só trazer aqui para vocês alguns destaques, alguns dos seus pensamentos, porque hoje é um dia de celebrar esse espírito vitorioso. Hoje é um dia de agradecer a oportunidade de ter podido conviver com ela e seguramente continuarmos em breve sentindo a sua presença entre nós. E a primeira pergunta que nós fizemos a ela, porque nesses primeiros números que estamos publicando, para dar continuidade desse trabalho de Kardec, nós decidimos homenagear algumas pessoas que nós acreditávamos, sem dúvida alguma, mereceriam um lugar de destaque nesse panteão espírita. O primeiro que nós convidamos foi nosso querido Divaldo, depois Raul, e nesta última, a Sueli. E aí perguntamos a ela, né, que ela que nasceu numa família espírita, qual a primeira memória que ela tem a respeito dos ensinamentos, da conduta. Então ela disse que sim, que quando ela estava com 4, 5 anos de idade, a mãe dela, a dona Zélia, sempre colocava, né, as 3 filhas nas suas camas, aconchegava aquelas filhas, e aí fazia uma prece junto com elas, que elas repetiam, toda noite elas repetiam essa prece, até que a Sueli diz que de repente ela decorou a prece. E só mais tarde ela veio realizar que essa prece constava no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa coletânea de preces espíritas, que seria de número 39, que era para aquela hora de dormir. E aí perguntamos a ela, se as suas mãos falassem, o que elas diriam? E que resposta linda a Sueli nos deu. Ela disse que as mãos delas diriam: vamos aplicar passes enquanto as forças nos permitam. E sobre o que seria o centro espírita ideal, ela nos explica a respeito dos tempos difíceis em que vivemos, tempos de testemunho, onde o centro espírita ideal, na opinião dela, seria aquele que trouxesse a codificação de Allan Kardec como meta prioritária, aliada à transmissão de consolo e esclarecimento como proposta do Evangelho de Jesus. Dizendo ainda, nos lembrando, e certamente virá outras vezes nos lembrar esse espírito, que o compromisso que cada um de nós individualmente assumimos é por demais importante nessa jornada evolutiva, que possamos fazer a nossa parte com amor, com perseverança, cuidando de preservar os paradigmas do espiritismo e a codificação legada por Kardec. Aí perguntamos a ela se você tivesse que adotar um lema de uso diário, para nunca se deixar vencer pelo desânimo, qual seria? Há alguns anos tenho sempre presente, a qualquer hora, o pensamento: Deus está aqui, Deus está presente. E por fim, perguntamos se pudesse fazer uma evocação de um espírito, como na época de Kardec, quem evocaria e que pergunta lhe faria? A sua resposta: evocaria
o missionário da terceira revelação, o próprio Allan Kardec, a fim de externar a minha imensa gratidão pelo magnífico trabalho realizado, enriquecendo a codificação do Espiritismo com seus comentários e desdobramentos de inúmeras questões em O Livro dos Espíritos. E diria ele: gratidão perene, Kardec, obrigado. Sueli, hoje é o nosso dia de dizer a você, querida irmã, de caminhada, muito obrigada. Seus exemplos serão também um farol em nossas vidas. Você trouxe luz, brilho, alegria ao nosso movimento espírita. Obrigada porque você soube amar, trabalhar, esperar e perdoar, a exemplo de nosso mestre. Receba agora os nossos sinceros sentimentos, rogando a nosso Jesus, nosso mestre maior, que nos permita ainda poder desfrutar da sua companhia, mesmo que do outro lado da vida, para que nós, agora, relembrando suas palavras a respeito do compromisso que assumimos, não esmoreçamos e sigamos com alegria, com amor no coração, com a dedicação que você nos ensinou. Muito obrigada. Falo também em nome do Conselho Espírita Internacional e, acima de tudo, falo com o meu coração pela irmã, pela figura que você se tornou em nossas vidas. Muito obrigada. Obrigada, Jussara. É de fato muito especial esse momento. Nós vamos passar a palavra para os nossos queridos Gisele e Lautz. Cada um deles falará um pouquinho. Gostaríamos de dizer que nós vemos as mãozinhas levantando, infelizmente não há como abrir espaço para que todos os corações, somos 427 corações conectados aqui, possam falar. Nós podemos mentalizar um buquê de flores, ela amava flores, que com certeza ela vai receber as nossas vibrações. Então nós passamos agora a palavra para nossa querida Gi e Lautz. Meus irmãos, a hora de dizer até logo a nossa querida dama da mediunidade, essa semeadora verdadeira do Evangelho de Jesus, uma trabalhadora incansável, que marcou a sua época, pois considerada uma das maiores estudiosas do Espiritismo, pelos grandes nomes da doutrina espírita de relevância, reconheciam nela essa bagagem de estudos e dedicação. Aqueles amigos que puderam ter a oportunidade de conviver na simplicidade dessa doce amiga, irmã, vó, que o movimento espírita pôde nos presentear. Tivemos a honra de conviver vários momentos da sua presença, não só no Paraná, mas também em vários outros momentos de convivência, onde, na simplicidade dela, não de uma questão de oratória para falar de uma maneira brilhante da doutrina espírita, mas da simplicidade que ela vivia o Evangelho verdadeiramente, no seu estilo mineirinho, que ia conquistando o nosso coração. Quantos de nós já tivemos a oportunidade de deixar um jantar de lado e passar comendo umas 3, 4 fatias de bolo, como ela tanto gostava, um pãozinho de queijo, um café, ouvindo um pouquinho da sua história da época de Chico Xavier, na época das dificuldades enfrentadas ao lado de Divaldo, sozinha, mulher no mundo, mas mulher de bem,
vivendo e nos ensinando o Evangelho. Lembro do dia em que pude ter a oportunidade de convidá-la para nos conduzir no grupo de estudos dessa paixão que ela tinha sobre Manuel Filomeno de Miranda, o MPM, como ela, de uma maneira tão carinhosa, nos apresentou no grupo, que, sem dúvida, está ao lado destes grandes espíritos que ela já fazia parte, sem dúvida, antes de vir para cá. Hoje, o coração aqui doendo de saudades, mas sem dúvida, quantos corações em festas recebendo ela do outro plano. A saudade que fica, mas de tantas obras, mas a principal obra que eu pude conviver ao lado dela em alguns dos momentos em que ela esteve conosco é exatamente essa mulher amorosa que vestiu a camisa do Espiritismo e fez a sua vida, a vida da doutrina espírita. Não havia um minuto ou em qualquer passagem da vida dela em que ela não estivesse dedicada ou falando, mas especialmente vivendo a nossa querida e amada doutrina. Hoje não há palavras para externar a gratidão. São tantos amigos valorosos que nos acompanham, que estavam ao lado dela. Abigail, Consolação, Trindade, Vitor, os filhos, as filhas, os netos, e que possamos externar a eles também o nosso sentimento de gratidão por ter nos concedido um tempinho dessa mãe valorosa, dessa amiga valorosa, ao movimento espírita de Cascavel, do Paraná, do mundo, onde ela pôde conquistar tantos corações, vivendo a simplicidade desse Evangelho, nos mostrando com um exemplo como que nós também podemos realizar. Então deixo a minha gratidão pela oportunidade, mas ao grupo, como ela mesma aceitou, dizendo quando ela estaria disposta a enfrentar os estudos todos os dias enquanto o estudo durasse. Sem dúvida, quarta-feira, 8 horas, estará conosco, acompanhando os nossos estudos. Talvez agora vibrando diferente, mas vibrando por todos nós. Muito obrigado. Eu gostaria de falar algumas palavras brevemente, embora a emoção embargue a nossa voz e o coração pulse um pouquinho mais acelerado. Mas gostaria de trazer uma mensagem da Revista Espírita, porque convidamos também hoje para estar conosco o nosso querido amigo Alessandro Viana Vieira de Paula, mas ele não pode estar presente porque tem outros compromissos. Mas nos enviou essa mensagem muito oportuna que fala da festa no mundo espiritual, que eu gostaria de compartilhar com todos. Então diz assim o Espírito: também temos nossas festas, e isto acontece com frequência, porque os bons espíritos da terra, nossos bem-amados irmãos, despojando-se de seu envoltório material, nos estendem os braços e nós vamos em grupo inumerável recebê-los à entrada da estância que daí em diante vão habitar conosco. Nestas festas não se agitam como nas vossas as paixões humanas que sob rostos graciosos e frontes coroadas de flores ocultam a inveja, o orgulho, o ciúme, a vaidade. Aqui reinam a alegria, a paz, a concórdia. Cada um está contente com a posição que lhe é designada e feliz com a felicidade de seus irmãos. Então, meus amigos, com esse acordo perfeito que reina entre nós, nossas festas têm um encanto indescritível. E aí, então, depois vai dizer que milhões de músicos cantam, acompanhados por liras harmoniosas, as maravilhas de Deus e da criação, com timbres mais deslumbrantes que vossas mais suaves melodias. Longas procissões aéreas de espíritos volitam como zéfiros, lançando sobre os recém-chegados
nuvens de flores, cujo perfume e variadas nuances não podeis compreender. E segue a mensagem. Então, nós temos a certeza de que a nossa amada Sueli foi assim recebida no mundo espiritual, de volta ao grande lar, com flores, com música, com uma verdadeira festa, porque ela foi e continua sendo uma heroína. A nossa homenagem e a nossa gratidão à querida amiga. Obrigada, Laudes e Gi. Nós temos agora a leitura de um poema do nosso querido irmão Lincoln, que ele vai fazer, e logo depois nós vamos ter a palavra do presidente da FEP, que também está conosco, que é o senhor Luiz Henrique. Então, Lincoln, primeiro a palavra é sua. Obrigado, Andréa. Oferecemos com muito carinho a Sueli esse poema, que aproveita o nome de várias obras que ela publicou. Ave Sueli, hoje despede-se de nós a querida Sueli, servidora dedicada da nossa doutrina. Voltou para o lar real, fica logo ali, para continuar sua trajetória peregrina. Deixou no caminho por onde passou, pegadas luminosas levando sua cruz. Enquanto os corações sua marca traçou, amando e servindo, inspirada em Jesus. Utilizando os poderes da mente, seus escritos marcaram histórias. Que entusiasmo no livro mais recente, Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias. Viu-se um dia entrevistando Allan Kardec e retratou os testemunhos de Chico Xavier, para quem, nos transtornos mentais peque, encontre o consolo na aflição que tiver. Nestes dias de tanta obsessão e desobsessão, que nos colocam nas fronteiras da nova era, nas mentes interconectadas e a lei de atração, o uso do livre-arbítrio indica o que nos espera. Sueli exaltou a voz do semeador de estrelas, e Divaldo Franco uma vida com os espíritos, trazendo Jesus para vitalizar as almas belas, ali gravando do Evangelho os sublimes escritos. Sueli Caldas Schubert, te dizemos, até breve, pois nas dimensões espirituais do Centro Espírita, haveremos de te rever onde o Cristo te leve, pois sabemos que a tua bondade nunca é restrita. Leve contigo as energias de nossas orações, enfeitando os jardins da tua imortalidade. Veja uma linda flor em cada um dos corações que intercede junto a Deus pela tua felicidade. Muito obrigado. Para quem não percebeu, o Lincoln fez um poema usando os títulos das obras dela, né, Lincoln? Muito sensível. E quem sabe ele permite com que a gente compartilhe com vocês que estão nos grupos do WhatsApp, e se ele até mesmo quiser, pode colocar ali no chat, para que a gente possa mais uma vez ler a beleza desse poema. Obrigada, Lincoln. Nós gostaríamos de convidar agora o presidente da Federação Espírita do Paraná, da FEP, que é essa federativa tão querida para todos nós também, para as suas palavras. Boa noite a todos. É com muita alegria que nos dirigimos a todos vocês, mas com muita saudade já da nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert. Um exemplo de espírita cristão. Deixou para nós um legado muito importante para conduzir os nossos caminhos em direção ao nosso crescimento espiritual. Sueli Caldas Schubert participou com todos nós aqui do Paraná na divulgação da doutrina espírita, com dedicada maestria, deixando seus familiares e se colocando à disposição da divulgação da doutrina espírita, não só no Paraná, mas nos mais longínquos rincões. A saudade é grande e podemos dizer que nesses quase 20 anos de trabalho em prol do movimento espírita paranaense, Sueli foi deixando pegadas de luz
iluminando o nosso caminhar. A saudade se mantém já nesses pouco tempo que ela partiu para a pátria espiritual. Mas os nossos corações, com certeza, todos nós estamos ligados a ela, pela saudade, pelo carinho, pelo desprendimento, exemplo de amiga e de irmã. A sua jovialidade era imensa. Muito embora a sua idade já avançada, expressava na sua voz, no seu sorriso, toda esta jovialidade, nos mostrando como exemplo, se colocando como exemplo para todos nós. Possamos, sim, nesta noite, nos lembrar da nossa querida Sueli, de tudo que ela nos deixou, mas manifestar a essa querida irmã que partiu para casa a nossa gratidão. Muito obrigado, Sueli. O Paraná Espírita te agradece e fica muito grato por tudo que por nós fizestes. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós, daqui a pouquinho, vamos passar a palavra para o Marcelo, que vai fazer a nossa vibração em conjunto, aqui com todos conectados pela nossa amada Sueli. Nós vamos ler um trecho curtinho do que a FEB publicou, que é uma pré-apresentação, basicamente falando do trabalho que ela tem feito desde os anos 80, 1981, quando ela começou esse trabalho, não somente com a FEB, mas também do lançamento das suas obras, que são dezenas, e como a própria Jussara também falou, acabou de servir para nós como joias verdadeiras de estudo, de apoio, para as nossas palestras, para os nossos estudos. Então, a frase começa assim: não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. É uma frase de Emmanuel que ela utilizou para escrever o seu artigo na revista O Reformador, em abril de 1862. Hoje, mais cedo, o neto dela postou uma frase favorita dela, que é a que ela buscava viver, o lema do ama, trabalha, espera e perdoa. Um verdadeiro exemplo de humildade. Eu, às vezes, me pergunto se a Sueli tinha conhecimento de quem ela é para cada um de nós. Não era, é para cada um de nós. Eu me lembro, vou dizer bem rápido, a primeira vez que eu conheci a Sueli foi no movimento Você e a Paz, em Salvador. Muitos aqui, eu vi os comentários dizendo do encontro com ela, nesses eventos maravilhosos com o Divaldo, mas eu a vi à distância, e meu coração pulsou. Eu disse, olha, Marcela, é a Sueli que ela... E eu corri até ela, uma doida, né, uma fã, e me apresentei, e disse para ela da alegria que era conhecê-la, da nossa admiração, e ela tão humilde, ela olhou para mim como se ela não visse aquela luz, essa estrela que ela é para cada um de nós. Todas as vezes que tivemos a alegria de estar ao lado dela, a humildade era característica dela. Então, esse é mais um dos exemplos das lições que essa grande tarefeira deixou para todos nós. É com essa alegria que nós dizemos, Sueli, muito obrigada. Você fará muita falta no movimento espírita, brasileiro e internacional, na verdade, para todos nós que compartilhávamos um tempo com você, daqueles que seguiam as suas palestras online, ainda mais antes de partir, um dia antes do lançamento do livro, você mostra para nós
a necessidade de continuar o estudo, mantendo fidelidade ao Cristo, com esse espírito de serviço ao próximo que você nos deixou. Então, nós não ficaremos tristes demasiado, mas um pouquinho assim ainda, pois que sentiremos muita saudade de você, muita falta mesmo. Esse grupo de estudo, ele vai continuar, em homenagem a ela, que nos trouxe até aqui, pegou pelas nossas mãos, nos mostrou o caminho e com certeza sussurraria do plano maior da vida, que continuemos sem desanimar, sem desfalecer, e que sejamos e estejamos sempre fiéis a Jesus. Nós passamos as palavras para o nosso querido Marcelo, para as palavras finais e a vibração em prol da nossa mãezona desse grupo de estudo. O que eu poderia falar que já não foi dito? Mas apesar de tudo já ter sido dito, ainda há muito a ser falado. Porque essa mulher realmente é tudo isso e muito mais para todos nós. Gente, Sueli venceu. Sueli venceu. Vocês já se deram conta disso? Ela venceu. Nós estamos aqui ainda na estrada da vida, ainda sujeitos aos percalços da nossa própria incúria, do nosso próprio orgulho, do nosso próprio egoísmo. Eu fui acompanhando a fala de cada um de vocês. Vocês trouxeram informações tão importantes, porque este grupo que está aqui, essas quase 500 pessoas, talvez não tenham ideia da amplitude do trabalho desta mulher, que venceu. Que venceu. Eu não tenho dúvida que ela tenha vencido. Quanta coisa ela nos ensinou. Eu era muito brincalhão com ela, talvez herança do espírito zombeteiro que deve ter sido, e eu a chamava de Cleópatra. E ela falou assim: se eu sou Cleópatra, você deve ter sido Marco Antônio, mas não vamos arranjar uma confusão com Andréia. Lógico que eram as brincadeiras nossas, é óbvio que são brincadeiras. E ficávamos nestas brincadeiras, assim, tentando adivinhar as encarnações passadas, as mais loucas possíveis. Mas naquela simplicidade daquela mulher, cheia de conhecimento, cheia de doçura, nós passeávamos, às vezes, naqueles encontros, que foram alguns muito felizes, onde ela dividia determinadas particularidades, que são joias raras, porque ela viveu os dramas, as alegrias, vários estágios do nosso movimento muito movimentado, porque nós somos complicados. Mas ela passou por essa estrada deixando estrelas. E nós aqui, como astronautas mal capacitados, astronautas com poucos capacetes, tentamos aí de alguma forma angariar algumas informações para que, mais bem municiados, possamos também, quem sabe, vencer. Hoje ela está no mundo espiritual. Não sabemos se já está desperta, não sabemos se está ainda sonolenta, mas só sabemos que ela tem um belo futuro pela frente, porque não tenho dúvida de que os bons espíritos, capitaneados por Jesus, estão ali, abraçando-a, cuidando-a, de uma forma como muito poucos conseguem receber isso. Embora a providência divina abrace a toda a humanidade, mas ela angariou os méritos que estão ainda por serem angariados, falo por mim, muito distantes. Então, para esta mineira que venceu, nós gostaríamos de nos unir numa prece final, numa prece de vibrações, pedindo a Jesus que possa envolvê-la muito profundamente. Eu convido a todos vocês a se unirem nestas preces, porque com certeza o conteúdo vibratório ela vai receber, não temos dúvida. Senhor Jesus,
abençoado amigo de nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, nesta reunião de celebração por uma alma que venceu no mundo. Há tantos passos para cada um de nós, meu querido Jesus, chegarmos a este estágio que esta mulher conseguiu chegar. Mas hoje não gostaríamos de falar de nós, Senhor. Não gostaríamos de rogar nada em nossa direção. Pedimos, Senhor, que o Senhor a receba, a abrace, a aconchegue no seu colo, pois ela foi aquela que o serviu de forma fiel, de forma inigualável. Deixou para cada um de nós um rastro de estrelas, nas suas obras benditas, norteadoras daqueles que desejam servir com Jesus e tendo a chave em Kardec para abrir a porta do teu evangelho. Auxilia, Senhor, como tu tens também nos auxiliado. Abraça de forma terna, com a certeza que todos nós temos de que ela está recebendo nestes momentos as vibrações mais dúlcidas e a ratificação de tudo aquilo que esta mulher falou, viveu e serviu. Traz, Senhor, nestes momentos de prece, de vibração, o nosso conteúdo pequenino, mas profundamente sincero, pois verte das fibras mais profundas dos corações saudosos que aqui estamos, unidos na direção desta mulher que venceu-se e que transformou-se num dos exemplos desta doutrina, deste movimento, norteando a tantas pessoas, porque tinha a ti, Senhor, como modelo e guia. Tu é o nosso modelo e guia, Senhor, e ela te seguiu. Auxilia-nos também, Senhor, a seguir-te como ela o fez. Abraça a esta humanidade que ainda se encontra descompassada dos verdadeiros propósitos que todos nós estamos destinados, porque a lei de nosso Pai, a lei de teu Pai, está esculpida dentro de nossas consciências. É em teu nome, Jesus, em nome destes bons espíritos, destes que assistem ao movimento espírita, que te pedimos, mais uma vez, abraça com toda a ternura que ela merece. Abraça, Senhor, abraça. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Bom, meus queridos, fica aí essa rosa simbólica de nossa parte ao coração dela. O nosso carinho e a nossa vibração, e assim mesmo como a gratidão pela participação de todos vocês nessa homenagem singela que buscamos fazer para nossa Sueli, lembrando que na semana que vem nós continuaremos juntos, continuaremos o estudo dessa grande obra, pois que se ela fez a promessa para o nosso querido Lao Tzu Ji, que estaria conosco até terminarmos o estudo dessa obra, assim também continuaremos juntos, honrando a lembrança dela entre nós, sempre. Uma boa noite a todos.